Preparados para estudar inglês comigo? Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje a gente vai estudar inglês, fazer uma sessão de estudos aí de inglês por horas e horas. Eu vou começar com o trabalho da faculdade, né? Porque eu faço letras em inglês. Então, eu tenho um trabalho sobre um método de estudos, se eu não me engano, para aprender inglês. Eu ainda não cheguei a pesquisar ele, porque, né, eu não comecei a fazer o trabalho ainda, mas eu vou fazer ele agora. E ele é sobre Globish, e pelo que eu entendi, é pra quem sente dificuldade na hora de aprender inglês, pra aprender só o essencial, assim, pelo que eu vi. Mas eu vou me aprofundar agora, né, fazendo o trabalho, e eu já conto pra vocês o que seria isso. Esse é um trabalho da minha matéria de literatura, história e artes de países anglófonos, né? Então, eu tô amando as aulas. Sério, gente, ontem eu tive uma aula sensacional. Porque a minha aula ontem foi sobre leitura, escrita e tradução em língua inglesa. E aí, na aula de ontem, a gente montou grupos. O meu grupo era pra gente fazer atividades de inglês, né, hipoteticamente, para turmas do 6º ano do Fundamental. E aí a gente tava montando atividades de pré-leitura, de leitura, de pós-leitura. A gente tava, né, discutindo o que a gente achava melhor, levando em consideração a idade, né, das crianças, o nível de inglês delas, o que elas saberiam. Então a gente tava montando atividades, foi muito bom. E aí, gente, eu já tava usando, né, as minhas experiências no clube de inglês lá do Telegram, o que eu vejo que o pessoal se dá, né, melhor e como que o pessoal prefere, né, estudar. Eu já tava usando essas estratégias ali pra dar umas dicas do que a gente poderia fazer nas atividades. Hoje à noite eu tenho vida e carreira, então eu vou tentar estudar inglês até o horário, né, da minha aula de vida e carreira. E depois eu quero treinar um pouquinho de shadowing e praticar inglês com aplicativos que eu tenho no meu celular. Então eu vou começar fazendo o meu trabalho. E, gente, a professora quer de acordo com as regras da ABNT. E eu nunca fiz isso antes. Porque, tipo assim, no ensino médio tu nunca fez? Sim, a gente fazia. Mas geralmente era trabalho em grupo e nunca era eu a pessoa que formatava pra deixar de acordo com as regras da ABNT. Sempre era outra pessoa que fazia e eu acabei não aprendendo. E agora eu vou ter que aprender. E eu vou deixar umas musiquinhas em inglês tocando pra dar aquele, né, aquele ambiente em inglês. E também sabe por que eu amo fazer isso? Porque quando eu tô fazendo alguma coisa, escutando música em inglês, eu presto muita atenção na música também. E quando aparece alguma palavra assim que eu quero praticar, eu já, paro, vou lá, entro no Spotify, né? Fico lendo a letra ali pra dar uma praticada. Então, porque assim, o meu inglês, como ele é avançado, eu só tenho que aprimorar ele. Então, quando eu vejo alguma coisa que eu tenho uma chance de aprimorar o meu inglês, sabe, dar aquela polida, aí eu paro e fico prestando atenção na música. Por isso que é muito bom ter um gosto eclético por música. Porque, tipo assim, eu comecei aprendendo inglês com músicas pop, né? E aí, qual música pop tem um certo inglês que é usado? E quando você troca, por exemplo, pra escutar country, tem outro tipo de linguagem que é usado ali, é outro tipo de inglês. E eu acho isso muito fantástico. Por isso que às vezes eu troco um pouquinho, escuto um pouquinho de pop, mas tento escutar outro tipo de música. Gospel também vai ter outras palavras que são utilizadas. Então, se você misturar os tipos de música que você escuta, você vai aprender mais inglês ainda. Que aí você não vai ficar só limitado ao inglês que é usado em música pop. Porque se vocês pararem pra perceber, é um tipo de inglês ali que é limitado. E aí quando você passa a escutar outro tipo de música, vai ter outro tipo de vocabulário. Eu percebi isso quando eu comecei a escutar country, porque eu tava percebendo, nossa, essas palavras aqui não são usadas, né, em músicas pop. Então é uma dica que já fica aí, né? Misturem música, sabe? Sejam bem ecléticos mesmo no gosto musical. Mas bora começar esse trabalho, porque senão eu não vou começar ele nunca. Gente, então, meu trabalho sobre Globish é muito legal, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, mas eu fiquei maravilhada porque é uma coisa muito útil e muito importante, porque é sobre o inglês sem complicação.
sabe? Aquele inglês sem aquela gramática complexa, aquele inglês que não tem expressões idiomáticas, phrasal verbs, terror de muita gente. Então é um inglês que ele é simplificado. E de acordo com o cara que, né, desmistificou esse tipo de inglês, leva apenas uma semana pra aprender ele. Porque ele é aquele inglês que ele é necessário em situações internacionais, sabe? Quando você vai viajar, você precisa de um inglês que é chamado de Globish, porque você não precisa saber coisas muito específicas. Gente, a minha câmera acabou a bateria, então por isso que a qualidade vai cair da imagem, mas é porque, nossa, se eu for esperar ela vai carregar só daqui 2 horas. Eu nem sabia, tem um livro sobre isso que foi escrito em francês, mas provavelmente tem aí deve ter a versão em inglês. Eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro sobre o Globish, porque ele é realmente muito interessante. Ele nasceu por conta da globalização. Até porque, por que a gente aprende inglês, né? Então, justamente por causa desses motivos que surgiu o Globish pra gente que não é nativo. Mas, claro, né, que a gente que realmente quer ficar fluente em inglês, a gente vai precisar sair dos limites do Globish. Mas pra quem tá querendo um inglês mais simples, um inglês mais prático, o Globish é a solução, né? Gente, agora eu vou usar aplicativos, né? Eu quero usar o Else Speak e o BBC Learning English. Gente, eu tava pensando aqui, né? Eu ia usar o aplicativo que eu tenho no celular. Só que eu tava contando que a minha câmera tinha bateria, né? Aí eu ia gravar da câmera o meu celular eu usando o aplicativo. Mas aí, como não tem bateria na minha câmera, como é que eu vou gravar eu mexendo no celular? Eu vou usar o site. Vou usar o site do BBC Learning English, porque aí eu consigo usar no notebook. Já pronto, solucionei esse problema. Gente, vocês sabem por que eu amo a BBC Learning English? Porque dá uma olhada no site deles aqui. Desculpa se tá tremendo, é porque eu tô segurando com a minha mão. Olha só, tem curso, tá? Eu comecei um aqui de nível avançado. Ó, tem básico, intermediário e avançado. Tem gramática, tem pronúncia, tem vocabulário, tem pra você aprender com notícia. Também tem mais aqui, ó, podcast, drama, ó, pra você testar o seu nível. Tem quiz, tem downloads aqui pra você fazer atividades, provavelmente. Tem um aplicativo, né? I know you better than anyone. This isn't you. Living at your grandparents' place, being the Yale. Why did you drop out of Yale? With a Porsche? We made fun of guys like this. E é assim que você vai treinar a pronúncia do inglês. Tá, gente, mas agora sim, falando sério sobre o que eu tava fazendo, tava praticando o shadowing. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é completo sobre essa técnica, como é que você utiliza ela. Mas aqui, falando aqui por cima, o que eu tava fazendo? Eu peguei uma parte, né, de uma série que eu gosto muito, que é Gilmore Girls, de uma cena que é muito famosa, que eu gosto bastante. E aí, o que eu tava fazendo? O ator tá falando, eu tô copiando, tô falando em cima dele, porque que ele tá falando, eu copio. Por quê? Quando a gente tá falando inglês, não é só sobre a palavra que tá saindo da nossa boca. Também é sobre o contexto, né? É sobre a entonação. Também é sobre a linguagem corporal, o jeito, né? A expressão facial. Então é sobre tudo isso. E por isso que eu acho que é tão legal o shadowing, porque você vai estar copiando um nativo falando ali com a pronúncia, né, correta, é claro. E também ele tá num contexto, e você tá entendendo esse contexto. E aí você consegue se expressar com a mesma emoção. E aí você vai aprendendo, né, as formas de se expressar em inglês. E aí eu acho isso sensacional. Por isso que eu dou essa dica. Se você gosta de algum filme, de alguma série, tenta com isso que você gosta. E aí você vai parando nas falas e vai repetindo as falas dos personagens. Mas aí você precisa parar mesmo? Ou pode fazer que nem eu? Eu tava sem parar, né? Eu tava simplesmente repetindo junto com o personagem. Eu tava fazendo isso porque pra mim já era mais fácil, porque eu já sabia as falas e porque o meu inglês não é básico. Porque se você tá conversando agora e o seu inglês é básico, você tem problemas, né, com a pronúncia, você ainda não tá acostumado, eu recomendo que você escute a frase e pare. E aí você repete com tranquilidade. Porque se você tentar repetir as falas sem parar, fica meio complicado. Porque aí o que vai acontecer? Você vai estar repetindo uma fala, aí você vai demorar, porque você não tem ainda, né, a prática. E aí o personagem já falou 3 frases
você ainda tá repetindo aquela lá, você nem prestou atenção nas outras frases. Essa é a dica da Ana de hoje. Faça o shadowing. Talvez esteja com cheiro de queimado. Talvez. Gente, olha que linda essa canequinha aqui, ó, que eu ganhei do The News. Vocês sabem, esse jornal maravilhoso que eu leio sempre, que eu tô sempre postando e compartilhando com vocês. Gente, olha que caneca linda. Vocês sabem, né, que eu quase nem gosto de café. Se vocês quiserem receber o jornal todo dia no e-mail de vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu nem tô falando isso daqui porque eu ganhei a caneca, até porque eu já falava isso daqui antes de ganhar a caneca, né? Tentei, socorro. Acho que grudou. Grudou. Gente, grudou na frigideira. Saiu. Gente, então, já tá quase na hora de começar a minha aula, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu passei a tarde inteira estudando inglês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue também lá no Instagram. E até a próxima!